A paz do Senhor, irmãos, amém? Gostaria de pedir encarecidamente aos intercessores que olhem pela minha vida, porque hoje, fora do normal, eu estou sentindo uma tremedeira, uma dor de barriga, estou suando frio. A sensação que eu tenho é que eu vou pregar pela primeira vez. Jesus amado, que doideira. Graças a Deus que a gente ainda sente isso, porque isso é sinal de temor. E Deus, Ele compartilhou algo muito forte ao meu coração, que eu quero compartilhar com vocês. E uma das coisas que o Espírito Santo falou comigo: ainda tem gente sonhando na casa, e ainda tem gente que esqueceu do sonho, mas Deus não esqueceu do sonho. Então você que é sonhador, você que parou de sonhar, se prepare, porque Deus tem uma palavra para você nessa noite, amém? Vamos tremendo, né? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Brenda, pode colocar a imagem aí, por favor. Pode colocar, consegue? De longe. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo de número 28. Romanos 8, 28. Essa tarde eu, conversando com Aba, eu falei assim: Senhor, o que o Senhor quer falar com o seu povo? E só uma palavra ecoava dentro do meu coração. E aí eu comecei a relutar um pouquinho com ele, porque eu falei assim: Senhor, eu não gosto muito de pregar às vezes uma palavra que eu já preguei. E quem estava no sábado comigo, retrasado, ouviu uma parte. Porque tem coisas que vocês vão descobrir que são novas. E aí eu falei assim: ah não, Senhor, eu vou pregar outra coisa. Eu vou aproveitar a palavra que Deus deu para a pastora, a visão de quarta-feira. Eu vou procurar outras coisas. Deus falou bem assim: não, porque a minha palavra se renova em todo o tempo. Tem José na casa que ainda sonha, e tem José que parou de sonhar. Eu falei: então tá bom, então eu vou falar. Então vamos lá. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Todo mundo achou aí? Romanos 8, 28. Diz assim, olha: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Gênesis. Capítulo 41. Versículo de número 46. Gênesis 41, 46. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face do faraó, rei do Egito. Para por aí. Só até aí. Quantos anos José tinha? 30 anos. Eu, antes de entrar a fundo nessa palavra, eu preciso compartilhar com vocês algumas coisas que às vezes a gente não presta atenção, algumas coisas que às vezes a gente não enxerga. E antes de eu começar, só abrir um parênteses aqui. Dia 11 desse mês agora, né, pastor? Dia 11 desse mês tem o batismo. Você que ainda não se batizou e quer se batizar, dê o seu nome lá para o pessoal. Pode procurar o pastor ou o pessoal do acolhimento, a Ramane e o Fabrício. E você que ainda não é membro de Hebron e que quer fazer parte desse ajuntamento aqui, procura o Fabrício e a Ramane depois, a Gabi também. Dá o seu nome para eles, que vai ter um café da manhã, da tarde, né? Desculpa.
Vai ter um café da tarde para vocês que querem se tornar membros, não para quem já são membros, tá? Então é para os novos que estão chegando. Então dá o seu nome lá depois, você vai participar de um café top daqueles do céu. Coisas de crente. Fecha parênteses, vão lá. Às vezes nós temos uma maneira errada de enxergar Deus e de pensar a respeito de Deus. Às vezes nós achamos que Deus ele nos enxerga como as pessoas nos enxergam. Às vezes nós achamos que Deus nos enxerga como o nosso pai, como a nossa mãe, como a pessoa que está do nosso lado nos enxerga, como as pessoas comuns nos enxergam. Ou às vezes nós pensamos que Deus nos enxerga assim, ó, lonjão, lá no trono dele, e que tem um monte de gente que ele sabe que está ali. Às vezes nós temos uma maneira de pensar que Deus tem uma forma de pensar a meu e a seu respeito, completamente errado da maneira que realmente Ele pensa. E a maneira que Deus realmente pensa a meu e a seu respeito está toda descrita na palavra dEle. O problema é que às vezes a gente não consegue entender isso, porque a gente não lê a Bíblia na maioria das vezes, e a gente não deixa que a palavra de Deus ministre as nossas vidas, para que nós possamos entender como é que Deus enxerga as nossas vidas e a vida do outro. Às vezes nós achamos que Deus é aquele cara vacilão, que de repente largou a gente na terra para sofrer. Tem gente que pensa assim, poxa, para mim dá tudo errado, mas para o outro dá tudo certo. Parece que Deus tem uma implicância comigo. Parece que Deus não gosta muito de mim, parece que Deus gosta mais do outro que de mim. Às vezes nós achamos que Deus é aquele cara que escolhe algumas pessoas para serem bem-sucedidas e outras para serem atormentadas. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele enxerga todos de uma forma única e igual. Deus ele não vê diferença entre os homens. Ele coloca todos os homens no mesmo nível. Só que existe uma coisa diferente. Para cada pessoa, Deus tem um sonho, Deus tem um projeto, Deus tem uma história. Então você que está aqui nessa noite, Deus tem um sonho, Deus tem um projeto, Deus tem uma história que é particularmente escrito, desenhado e sonhado para você. O problema é que às vezes nós queremos viver o sonho do outro, porque nós achamos que o sonho do outro é melhor do que o nosso. E a gente nem sabe como é que é a nossa história. Você é único. Por mais que existam pessoas parecidas com você, por mais que existam pessoas que andem com você e que tenham um jeito parecido com o seu, ninguém é igual a você. E Deus sonhou um sonho para você. Presta atenção. Hoje você está aqui nessas cadeiras, não está? Sentado aqui nos ouvindo pregar. Sabia que você já foi visto por Deus o dia que Deus prometeu uma igreja para o pastor e para a pastora? Sabia que você já foi visto por Deus o dia que Deus me prometeu que eu iria pregar para pessoas? Então você já está cumprindo um propósito, seja para a minha vida, seja para a vida do pastor, e você ainda está cumprindo outros propósitos muito maiores que você ainda não imagina. Mas Deus já pensou muito além do que a gente imagina e pensa. Às vezes nós olhamos assim, sabe, para um mapa e pensamos, Deus me esqueceu aqui na terra e está olhando para outra coisa em outro lugar. Eu quero dizer que Deus está te enxergando agora, mas Deus também já te viu lá na frente. O problema é que às vezes a gente não acredita nisso e se recusa a viver essa realidade. Aí a gente fica vivendo o futuro e sonhando com o hoje. Viva o hoje e sonhe com o futuro, porque é assim que Deus quer para a sua vida. E quando a gente fala de sonho, a gente fala de coisas muito maiores do que a gente imagina. A gente fala de coisas muito mais além. Não é aquele sonho simplesmente de você ter um carro, de você ter uma casa. Eu não estou falando simplesmente daquele sonho que às vezes você come aquela comida pesada de noite e dorme de boca aberta e de repente você sonha um monte de coisa. Eu não estou falando desse sonho. Quando a Bíblia fala de sonho, ela fala de projeto. Ela fala de propósito. E nessa noite Deus quer revelar propósitos nesse lugar. Eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. O dia que Deus te estabeleceu em um lugar da terra, o dia que Deus olhou para o globo terrestre e falou bem assim, eu vou plantar você lá no Espírito Santo. Você vai nascer na família tal. O seu pai vai ser fulano, a sua mãe vai ser ciclano. Seus irmãos vão ser A, B e C, para rimar. Você vai congregar na igreja Hebron. Às vezes a gente acha que Deus está olhando só assim, ó, só aqui, num ponto.
Eu quero dizer que enquanto Deus está olhando para você num ponto, Deus está preparando coisas em outros lugares, muito além do que os seus olhos alcançam, muito além do que os seus pensamentos já imaginaram. Enquanto você está aqui, Deus está preparando coisas em outros lugares. Enquanto você está aqui, Deus está ouvindo o clamor de nações que clamam para que o Evangelho chegue lá. E Deus está preparando você para levar você a um lugar muito mais distante do que o seu sonho já pensado. E eu quero falar desse camarada chamado José. Um dia, a Bíblia vai dizer que José estava em casa. José tinha seus 17 anos. José era o filho preferido de Jacó, porque José, além de ser o filho da velhice dele, ele era o filho com a mulher que ele amava. Ele teve 4 mulheres, uma morreu, Raquel, Rebeca é outra. Raquel morreu, ele tinha Lia, Zilpa e Bilá, que eram concubinas. Dessas mulheres ele teve filhos, mas o filho que ele mais amava se chamava José. E José era um cara diferente na terra. José, ele era tão diferente que o seu pai tinha confiança em tudo que ele falava. A Bíblia vai dizer que com 17 anos, José e seus irmãos apacentavam ovelhas e os rebanhos de Jacó. E não era pouco não, Jacó tinha muita coisa. Jacó era um homem que prosperou na terra. Deus abriu as riquezas do céu e derramou sobre esse homem. E só que o problema é que seus irmãos, os filhos das concubinas, eles tinham problemas de caráter. Eles tinham problemas de serem homens que o seu pai não confiava. Jacó confiava tanto nesse camarada chamado José, e amava tanto esse homem, que um dia ele deu uma roupa bem colorida para ele. Não sei se era para ser visto de longe, ou se era para ficar muito diferente. Às vezes quando a gente lê a história de Davi, a gente imagina Davi entregando queijo. Aí você pensa, Davi era o início de Minas Gerais, né? José seria o início de outro estado. Nas festas, não vou falar não. Aí ó, alguém já gritou. De tão colorido que era a roupa do homem. Tinha um tom diferente. Os irmãos de José começaram a ter um pouquinho de ciúme, de raiva dele, porque ele tinha privilégio diante do seu pai. Não privilégio de receber mais Todd de manhã, ou de receber a melhor parte da comida. Não, era porque o pai dele confiava nele. Era porque José era diferente. José resplandecia diante dos seus irmãos, pelo seu caráter. A Bíblia vai dizer que José sempre vinha contar para o seu: ó pai, os meninos fizeram isso, os meninos fizeram aquilo, aprontaram desse jeito, desviaram um cabritinho para o churrasco, trocaram na padaria por bala, e falava tudo para o pai dele. Aí um dia, Deus resolve anunciar algumas coisas, e Deus procura na família de Jacó alguém que ele pudesse começar um projeto. Deus encontra José, e aí Deus dá um sonho para José. O filho do sonhador começa a sonhar, e ele tem um sonho que os 12 feixes de trigo estavam sendo amarrados, e o feixe de José se coloca em pé no meio deles, e os outros se prostram diante do feixe de José. Eu imagino o tapa na nuca que José não tomou do irmão que estava do lado. Vigia, menino, está dormindo ainda? Toma aí seu leite com Todd, rapaz. Está achando que a gente vai se prostrar diante de você? Está achando que você vai ser senhor sobre nós? Talvez José ali meio emburrado, né, com seus irmãos, depois de ouvir algumas repreensões. A Bíblia vai dizer que o coração dos irmãos de José se inflamaram ainda mais contra ele. José vai dormir de novo. No outro dia Deus resolve falar de novo, através de sonho. Deus dá outro sonho, agora muito mais intenso. Agora o sol, a lua e 11 estrelas se prostram diante de José. Pronto, foi para que ele falou isso? Agora o pai dele fica bravo com ele e repreende ele. Ele vira para ele e fala bem assim: você está pensando que eu e a mãe dos seus irmãos vamos nos prostrar diante de você? Só que diferente dos irmãos de José, Jacó guarda o sonho no coração. Porque ele fala assim: tem alguma coisa diferente desse menino. 2 vezes, não é barriga cheia. Mas a Bíblia vai dizer que os irmãos de José o odiaram a ponto de falarem com ele de maneira grosseira. Talvez, vendo isso, certo dia os irmãos de Jacó pegaram os rebanhos e saíram. E a Bíblia vai dizer que José não foi.
José ficou em casa. Eu imagino que Jacó já tinha percebido alguma coisa, alguma maneira que os irmãos destratavam José. E talvez evitou deixar junto para não dar problema. Só que chegou uma hora que Jacó falou assim: os seus irmãos não estão lá no Vale de Hebrom? Vai lá dar uma olhada como é que está. Estão muito quietos. Ninguém mandou mensagem no grupo da família. Ninguém deu um telefonema até agora. Vai lá ver como é que está. A Bíblia vai dizer que José prontamente se prepara, pega a sua roupa, levanta e vai. No meio do caminho, os irmãos de José, que estavam no vale de Hebrom, lá em Siquém, eles mudaram o caminho e foram para Dotã. Você vai bota lá, deixa o globo lá. Você vai entender por que eu estou falando isso. A Bíblia vai dizer, eu nunca tinha prestado atenção, mas a Bíblia vai dizer que José se perde no caminho. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Vocês já sentiram que estão perdidos no meio do caminho em algum momento? Coisa ruim é quando você sabe que você está indo para um lugar e de repente você se vê perdido. Entrou na rua errada. Parece que você dá mais volta. E é justamente, parece que no dia que você está com mais pressa, é quando você geralmente erra o caminho e se perde. Já prestou atenção nisso? Na vez passada que a gente foi, vou usar de novo, tá, seu exemplo, tá? Na semana passada nós tínhamos que estar na igreja 7 horas. 7 horas nós estávamos saindo da leste-oeste. Aí eu estava com um carro 0.1 correndo para poder chegar no horário. E tinha um irmão atrás de mim correndo. E tinha uma outra irmã também correndo. De repente eu entrei para a pista de baixo. O outro entrou para a pista de baixo. E a irmã que estava atrás passou direto. Foi para lá quase em Viana Centro. Eu falei, meu Deus do céu, nós vamos para o Marci de Noronha. Essa irmã passou direto. O retorno é longe. Justamente no momento que nós estávamos com mais pressa. José talvez estava meio apressado, querendo achar logo seus irmãos. E José se perde. Só que presta atenção. Eu vou usar um exemplo aqui. Enquanto a gente está olhando para a Bolívia, Deus está trabalhando lá no Suriname. A meu e a seu favor, e às vezes a gente não imagina. Às vezes a gente pensa que Deus está olhando só por aqui, mas Deus já está olhando lá longe. Sabe o que acontece? Em Hebrom, a Bíblia vai dizer que um dia Caleb vai pedir as terras, e a Bíblia vai dizer que Hebrom tinha fontes superiores e fontes inferiores. Se José tivesse sido jogado num poço em Hebrom, talvez ele ia achar um poço com muita água. Aí Deus leva ele para uma terra de Dotã, bota os irmãos dele perto de um poço seco. Às vezes Deus muda a rota para poder te dar uns primeiros livramentos da sua vida. E você não está entendendo porque que às vezes você está perdido. Fala assim, ué, mas estava todo mundo aqui, eu estou acostumado a vir aqui. Aí Deus começa a mudar rotas. Sabe por quê? Porque chega uma hora que Deus precisa começar a cumprir aquilo que Ele disse a seu respeito. Chega uma hora que a palavra precisa começar a ganhar vida, a ganhar forma. Ela precisa começar a acontecer. Porque tudo aquilo que Deus diz a meu e a seu respeito, Ele não para aqui onde nós estamos. Ela já vai para o lugar onde a promessa precisa se manifestar. Então às vezes você está falando assim, mas Deus me prometeu, não estou vendo nada. Lógico, porque o lugar da palavra se cumprir não é aqui, é lá. Aí José, sem entender nada, talvez ali meio que anestesiado ainda do sonho, pensando, caramba, um dia as estrelas o sol vai se dobrar, talvez lembrando do sonho. Eu não sei o que estava passando na cabeça dele. Eu sei que alguém encontra ele e fala assim, seus irmãos foram para Dotã, vai para lá. Ele vai para um outro lugar completamente diferente. Chega lá, de longe, os irmãos dele enxergam aquela capa colorida, brilhante, reluzente. Eu não ia falar não, mas você falou. Talvez o pessoal já ouviu até o... Lá vem José de longe, com as suas caixinhas da JBL no ouvido, ouvindo ali o seu louvor. E os irmãos de José de longe falam assim, lá vem aquele menino sonhador, vão matar ele, que aí eu quero ver o que vai ser do sonho dele. Só que presta atenção, deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo que tenta matar um sonhador tem um grande problema. Porque antes de um sonhador sonhar, alguém maior do que o sonhador liberou o sonho para ele. Então quando alguém maior libera o sonho para um sonhador, pode fazer o que quiser, que não consegue matar o sonhador.
O propósito é muito maior do que quem vive o propósito. O propósito é maior do que você. O propósito é maior do que seu pai. O propósito é maior que a sua história. O propósito é maior do que o seu problema. Porque aquele que te chamou para o propósito liberou uma palavra sobre a sua vida e ela não morre no meio do caminho sem antes cumprir o desígnio dela. Então os irmãos de José começaram a lutar contra José, mas esqueceram, ou não se lembraram, não imaginaram que quem liberou uma palavra sobre José foi o próprio Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus também for contra nós, quem será por nós? Se você estiver no centro da vontade de Deus, ninguém derruba ou destrói o propósito que Ele tem para a sua vida. Mas se você estiver fora do propósito de Deus, volta logo, porque você está lutando contra o próprio Deus. Porque você precisa estar no propósito, no centro da vontade de Deus. A Bíblia vai dizer que os irmãos de José decidem jogar ele num poço. Eu não sei quantas pessoas vão se identificar aqui. Talvez as pessoas da sua casa te jogaram num poço. Parece que acabou a história. Parece que te traíram. Parece que a vida não tem mais sentido. Pessoas que você menos esperava te jogam dentro de um poço. Mas eu quero dizer para você que os poços que Deus coloca no nosso caminho não são para a nossa morte, mas são para livramento dele na nossa vida. Às vezes é necessário Deus permitir que você entre num poço para que alguém não te mate. Às vezes para te dar tempo. Enquanto José estava indo pelo caminho, Deus estava desviando a rota de José para cair dentro de um poço. Por quê? Porque tinha uma caravana que precisava passar para levar José. Talvez você ficar perdido no meio do caminho ou estar dentro de um poço é o tempo que a caravana precisa para te achar no meio do caminho. Vão ter pessoas aqui que hoje talvez vão se encontrar com uma caravana de ismaelitas que vai te levar para um lugar que às vezes você não quer ir, mas precisa que você vá para lá. Porque Deus resolveu fazer assim. Tem hora que Deus resolve levar a gente para lugares e viver coisas que às vezes a gente não quer, mas é necessário. Deus tinha uma promessa com esse povo chamado Israel. E Deus sabia o que viria lá na frente. E Deus escolhe José para começar algo que precisava ser como livramento para aquele povo. Mal sabiam os irmãos de José que eles estavam lutando contra aquele que preservaria a vida deles. Talvez você não está entendendo nada porque tem gente lutando contra você. Mas eu quero te dizer, talvez eles não sabem que você vai ser a vida para eles lá na frente. A Bíblia vai dizer que José é vendido. Chega na casa do homem chamado Potifar. A Bíblia vai dizer que José, ele era tão abençoado, Deus estava com ele, que a casa de Potifar começa a prosperar, começa a dar tudo certo, o homem começa a enriquecer. E Deus dá graça aos olhos de Potifar acerca da vida de José. José estava lá, talvez sem Deus falar uma palavra, mas começa a prosperar. Sabe aquele momento que você pensa assim, ufa, até que enfim o tempo de poço acabou, né? Agora as coisas estão começando a melhorar. Antes eu comia pão seco, agora como pão com mortandela. Antes eu tomava só água, agora já tem um quisuco. Antes eu andava de chinela havaianas, agora eu já ando de tênis. Então você pensa assim, agora a vida vai, agora as coisas vão funcionar, agora vai embalar, está começando a melhorar. Aí sabe o que acontece? Aparece uma enviada de Satanás, chamada esposa de Potifar. E as mulheres egípcias eram umas bênçãos de bonitas. As mulheres egípcias conseguiam pintar os seus olhos, fala que nem uma pessoa que a gente conhece, conseguia fazer a sobrancelha. Eram mulheres bonitas, belas, que usavam especiarias na pele. Só tinha mulher bonita. E a mulher de Potifar não era diferente. José tinha mais ou menos 18, 19 anos. E a Bíblia vai dizer que José era bonito. Aí Satanás aproveita do quê? Bonito, solteiro, bem sucedido, mulher carente. José talvez não tinha experimentado da fruta. Joga a mulher para ele. Vamos derrubar José. Presta atenção, Satanás nunca vai usar para você algo que você seja forte.
o suficiente. Ele sempre vai tentar atacar nas suas carências, nas suas necessidades. Até porque José tinha saído da casa do pai dele. Estava sozinho numa terra estranha. Mas José entendia quem era o Deus dele, mesmo estando numa terra distante. Tem gente que às vezes não pode ficar meia hora fora da casa de Deus, que já esquece de quem ele é. Já esquece do Deus que ele serve. Eu aprendi uma vez com um pastor o seguinte: não sente para tomar café com Satanás, porque à noite ele te janta. Não sente para tomar café com Satanás, porque à noite ele te janta. Satanás é astuto, irmãos. Ele não vai bater nunca no seu lado forte. Ele não vai nunca tentar pelas suas, aonde você é mais resistente. Ele vai tentando nas suas fraquezas, nas suas carências, nas suas debilidades, nas suas necessidades. É onde ele vai tentando. É onde a mulher de Potifar vai aparecer. E nem sempre é uma mulher. Propostas, convites. Nega o seu Deus e morre. Lembra da mulher de Jó? Lembra do que Satanás falou para Jesus? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então vai aparecer. José, ele resolve continuar fiel a Deus. Sabe o que Deus faz? Deus enxerga que no coração daquele homem tinha uma permanência, tinha uma resistência chamada propósito. Tinha algo dentro dele que era mais forte do que ele. Tinha algo dentro dele que movia ele muito mais intensamente. Aí Deus faz o quê? Vai para a cadeia. Você pensa assim: poxa Deus, agora que estava dando tudo certo, o Senhor tira tudo de mim. Às vezes Deus precisa te tirar do lugar onde você está para que você não morra. Às vezes Deus precisa te lançar dentro de uma cadeia para guardar você. Porque o lugar onde você está, às vezes, não cabe você. O segundo livramento de Deus para José foi a cadeia. Talvez foi humilhado. As pessoas estavam olhando, tá vendo aí? Era um homem de confiança lá de Potifar, aí ó, o que o homem fez. Pela segunda vez ele teve a capa roubada. Roubada. Porque a mulher tentou pular em cima dele e ele deixou a capa para trás e foi embora. Mas eu quero te dizer, é melhor você perder a capa do que você perder o propósito. É melhor você, talvez aos olhos dos homens, descer para a cadeia humilhado, do que descer diante de Deus para o mundo dos mortos, sem o propósito. A Bíblia vai dizer que eu não vi em nenhum momento José reclamando, brigando com Deus. Eu não vi em nenhum momento José falando assim: poxa Deus, brincadeira, hein? Já saí da casa do meu pai, e agora deu problema aqui também. Só que presta atenção, Potifar não mata José, mas prende José. Sabe por quê? Potifar sabia a praga da mulher que ele tinha. Sabia que aquela mulher não era fácil. Por mais que ele tivesse ficado irado com José, ele tinha poder para matar José. Mas não matou, sabe por quê? Deus era com José. Por mais que olhem para você e te julguem e te rotulem por qualquer outra coisa, não perca o propósito do seu coração, porque o Deus do propósito te guarda onde quer que você for. José vai para dentro da cadeia, a Bíblia vai dizer que Deus dá graça para José. José começa a ser um cara notado. O chefe da cadeia pega a chave e fala assim: José, fala o seguinte, eu vou ali fora tomar um café, você cuida aqui para mim. Ô irmão, responde para mim, se você estivesse no lugar de José, preso inocentemente, levado para uma terra distante, sem a sua vontade, o que você tinha feito com a chave da cadeia? Eu soltava era todo mundo e falava assim: vamos embora enquanto a gente pode. Mas corria mesmo. Só que tinha um probleminha. José estava no Egito, Canaã estava lá do outro lado. Sabe mais ou menos a distância de Canaã e o Egito? Só 847 quilômetros. José talvez não sabia nem voltar para casa.
Mas eu fico vendo, José com a chave da cadeia ficou quieto e ainda ficou preso. Eu imagino José de manhã indo lá, abrindo a chave, falando assim, vou ali fazer um café, tá, gente? Abria a porta da cadeia, preparava tudo para todo mundo. De noite, José, na hora de dormir, botava um por fora e falava assim, eu vou trancar a porta aqui, tá, carcereiro? Você pode dormir tranquilo. Eu fico imaginando essas coisas. Todos os dias, José se prendendo, José se soltando. José se prendendo, José se soltando. Presta atenção, tem hora que Deus vai colocar possibilidades na sua mão de você fugir do propósito, mas não saia do lugar que Deus te colocou, a não ser que Ele te mova de lá. Presta atenção, eu vou usar aquele exemplo de novo. Vem cá, Besolinha, por favor. Vamos supor que o Besolinha é o José, pastor Verzol. Aí Deus vem e pega assim, vai, José, vou fazer o seguinte, você vai ficar aqui, tá? Fica aqui, José. Desce, pode descer na caixa aí, José. Pode ir, eu estou te segurando. Ó. Aqui você não cai não, fica tranquilo. Se cai nós dois. José está aqui. Aí Deus fala assim, fica aqui, tá? Eu vou voltar aqui, vou ali buscar algo para você, para te honrar. É o propósito que eu sonhei para você. Daqui a pouco eu volto para te encontrar aqui, tá bom? Fica aqui. Aí Deus vai buscar o propósito que está acontecendo em outras áreas. Aí Deus chega. Ô José, o que você está fazendo aí? Você está aqui. Aí Deus fala assim, espera um pouquinho então. Fica aqui, propósito. José, vem cá, José. Me dá a mão, José. Você imagina o gordo fazendo isso, né? Já está cansado já, né? Fala, José, fica aqui, faz favor. Fica aí. Não sai daqui, José, porque eu vou buscar uma coisa para você. Fica aqui. Vem cá, propósito. Oh, Amalequita, em nome de mim mesmo. Fica aqui, propósito. Vem, José. Quanto tempo você tem para ficar perdendo? Deus tem a eternidade inteira para te fazer ficar no lugar. Você, eu não sei. Aí Deus pega assim e fala, fica aqui, José. Não sai, José. Deus pega a Vitória. E a Vitória chega e encontra quem? José, no lugar que Deus colocou ele. É por isso que às vezes você não pode sair do lugar. Pode ir, José, obrigado, tá? Se eu fosse fazer isso sozinho, eu estava cansado. Misericórdia. Eu vou deixar de ser catedral para ser casa, viu, pastor? Nós vamos junto naquele propósito lá do CrossFitness. Em nome de Jesus. Deixa eu respirar aqui, irmão. Isso que dá ficar comendo doce. Presta atenção. Às vezes não. Porque Deus não trabalha com achismos. Deus não trabalha com talvez. Deus não trabalha com se. Deus não trabalha com quase. Deus é. Deus é. Deus tem. Deus faz. Deus não trabalha com as possibilidades de darem errado. Deus tem o plano. Quando você não tem o plano, você trabalha com possibilidades. E possibilidades nem sempre dão certo. Então presta atenção. José ficou no lugar que Deus colocou ele. Sabe quanto tempo? Não sei. Mas eu sei que só do dia que ele conta o sonho até o dia que o faraó manda chamar ele, passou 2 anos. Você imagina ficar mais de 2 anos dentro de uma cadeia, servindo todo mundo. A Bíblia vai dizer que José, ele tinha alegria. A Bíblia vai dizer que José, ele era um cara diferente. A graça de Deus estava sobre ele. Presta atenção, não é o lugar que você está que vai fazer com que as coisas sejam melhores ou piores. É a graça de Deus que está em você, no lugar que você está. Você pode estar no fundo do poço, você pode estar no fundo da cadeia, mas aonde você chega, se você está no propósito de Deus, a graça de Deus, ela transborda da sua vida, a ponto de você resplandecer aonde você está. O problema é que tem gente que quando chega no fundo da cadeia sem entender o propósito, na primeira oportunidade foge, ou ele perde o propósito lá dentro. Tem gente que perdeu o propósito porque acha que Deus te esqueceu dentro de uma cadeia. Eu quero dizer para você o seguinte, se você ainda está num lugar sem mover para a direita ou para a esquerda, fica aí porque o propósito vai te achar aí. Tem gente querendo apressar, não, eu vou lá, eu vou na frente porque Deus talvez passou direto, errou a rua. Deus não erra o endereço, irmãos.
Deus não erra tempo. Se tem um relógio que é perfeito, é o de Deus. E Ele nem anda com ele no braço. Ele mesmo é o tempo. Sabe o que Deus faz? Um homem sonha, outro homem também sonha. José interpreta os sonhos dos dois. Acontece o que José fala. O faraó, depois de 2 anos, vai sonhar. Só que no primeiro momento que os homens sonham, José ainda fala para o rapaz assim: ó, presta atenção. Quando tudo estiver bem para você, lembra de mim que estou aqui. Eu estou aqui sem merecer, saí da casa do meu pai praticamente roubado de lá. Pede ao faraó que lembre de mim. O homem vai e esquece de José. Lembra de José quando o faraó sonha. E ninguém podia interpretar. José é trazido à presença do faraó quando tinha 30 anos de idade. José saiu da casa do pai dele, tinha quanto? 17. José já tinha 30 anos de idade. Talvez você está pensando aí, meu Deus, parece que não chega a minha vez. Talvez você não completou 30 anos ainda. E 30 anos não é idade de velhice. 30 anos vai falar de maturidade. 30 anos na Bíblia vai falar de ano que você deixa de ser menino para ser homem independente. Jesus começou o ministério dele com quantos anos? 30. Então não pense que você é velho demais, porque o propósito nunca vai te ter como velho. Ele vai te ter como necessário para aquele tempo. Você pode ter 100 anos, mas era necessário que você tivesse 100 anos para o propósito se cumprir. Então não se queixe do que está à sua volta, porque não é o que está à sua volta que move o propósito. Quem move o propósito é aquele que te criou. José vira para o faraó e fala assim: ei, faraó, tá bom, estão falando que eu interpreto, nem eu não. Quem dá a interpretação é Deus. E faz o seguinte, ó, vai acontecer isso, faz assim, 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 e ó, escolhe logo um homem, porque Deus já te mostrou 2 vezes, é porque está perto de acontecer. A Bíblia vai dizer que o faraó fica encantado, fala assim: você está doido, rapaz? Não tem ninguém diferente, é você mesmo, Deus mostrou para você. É você que vai assumir esse negócio. Presta atenção. Quando você procura holofote, você faz sombra. Mas quando você está no propósito, você ilumina, você resplandece. É diferente de você procurar holofote. Quando você procura holofote para você ser visto, você faz sombra. Você está entendendo isso? Que você não precisa procurar pessoas para te promover, mas se você estiver no centro da vontade de Deus, o propósito te promove na hora certa. Presta atenção, se você não foi promovido pelo céu ainda, é porque você ainda não está pronto para resplandecer no lugar certo. Ou você não está no lugar certo, ou você não está pronto para suportar aquilo que vai vir sobre você. José estava sendo preparado por Deus na casa do pai dele. José estava sendo preparado por Deus na casa de Potifar. José foi ser preparado por Deus na cadeia. E depois disso, Deus falou: está pronto, agora você vai. Eu não sei em qual parte do processo você está. Aí, eu fiz uma pergunta para Deus. Eu falei assim: Senhor, quando que eu sei que eu estou pronto? Quando que eu sei que eu cheguei no lugar? Você se perguntou isso? Você se perguntou para Deus assim: Deus, quando eu vou saber que eu cheguei no lugar? Quando eu vou saber que chegou a minha vez e que eu estou no lugar que era para estar? A Bíblia vai dizer que depois que acaba o período de muita fartura na terra de 7 anos, no 2º ano de muita fome, a Bíblia vai dizer que Jacó fala assim para os filhos dele: ei, vocês não vão ficar aí olhando para a cara do outro, seus boca aberta. Vai lá no Egito comprar comida. Jacó estava meio nervoso ainda com seus filhos, depois que José morreu. Eles chegam, a Bíblia vai dizer que eles encontram uma grande caravana no meio do caminho. Presta atenção nisso. Eles encontram uma grande caravana que vinha de situações de muita fome e que estavam indo para o Egito. Presta atenção, quantas vezes Deus falou aqui nesse lugar que coisas estão para acontecer no mês de novembro? Quantas vezes Deus tem nos alertado de coisas que estão para acontecer, que estão por vir? Presta atenção.
Talvez você ainda não entendeu que Deus está te preparando para dar um livramento para um povo que ainda não percebeu aquilo que Deus vai fazer. E Deus vai levantar você, José, para ter nas mãos a provisão que pessoas precisam. Eu não falo só de provisão financeira, não, eu falo de provisão principalmente espiritual. Nós estamos nos últimos dias. José estava no Egito e a Bíblia vai dizer que quando os irmãos de José chegam lá no Egito, quem estava vendendo comida? José. A primeira coisa que os irmãos deles fazem sem perceber é se prostrar diante de José. José logo conheceu. A Bíblia vai dizer que José começa a perguntar, começa a falar, não se manifesta. Aí, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5. Versículo de número 43. Diz assim a palavra: ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, bendizei aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que estás no céu, porque faz o sol brilhar sobre o justo e sobre o injusto. Pois se amarmos somente os que nos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudarem unicamente os que vos saudam, não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Aí eu perguntei para Deus: então me fala qual é a hora que eu vou saber que eu cheguei no lugar certo. A Bíblia vai dizer que José olha para os seus irmãos e os reconhece. E eu falei: Deus, me fala qual é a hora que eu sei que cheguei no lugar certo. E aí o Espírito Santo responde para mim bem assim: quando você tiver na sua mão o poder de matar os seus inimigos e você decidir dar vida e deixar viver, aí você vai ter chegado no lugar certo, na postura certa, na medida certa. Sabe qual é a medida de varão perfeito? O amor. Sabe por que Deus falou isso comigo? Porque eu comecei a perguntar a Deus: quando que eu vou chegar? Quando eu vou saber que está lá? Quando as evidências que houverem em você forem as mesmas que existem nele. Quando forem as mesmas características dele vistas em você, é sinal de que você chegou no lugar certo. José podia ter mandado matar os irmãos. José podia ter mandado matar a mulher de Potifar. E Potifar. Porque ele tinha poder nas mãos dele para fazer isso. Às vezes, nós temos nas nossas mãos e na nossa boca poder da vida e da morte. Mas quando nós decidimos pela vida, nós estamos fazendo assim como Jesus fez. Jesus outro dia estava lá esticado na cruz. E alguém fala assim: ei, se tu és mesmo Cristo, desce daí, salva você e salva nós mesmos. Jesus decide dizer o seguinte: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Podia ter dito assim: morre, trem. Está entendendo? José chegou no lugar mais alto que um homem podia chegar. O dia que o propósito te colocar num lugar alto e que você perceber que uma mesa foi preparada diante de você, permita que vida flua da sua vida, porque quem te justifica é Deus. O dia que Deus te colocar diante daqueles que outrora quiseram a sua cabeça, não é para você pisar no pescoço deles, é para você dar vida para eles. Sabe por quê? Porque foi isso que aconteceu. E sabe a prova que José entendeu isso? José chama seus irmãos e fala bem assim: não chora, não fica se achando culpado não. Vocês não sabiam, mas Deus usou isso para me mandar na frente de vocês, para que vocês não morressem de fome. Então presta atenção, José. Na hora que você chegar no lugar do propósito, não despreza teu pai e a tua mãe.
que te sustentaram talvez por muito tempo. Não despreza quem está do teu lado. Não despreza quem te empurrou para o propósito. Porque ele está no lugar mais alto. É manifestar vida e não morte. É dura essa palavra, não é? Porque às vezes nós temos na nossa mão o poder de liberar a vida, mas às vezes a gente escolhe matar. E presta atenção, se José matasse um dos seus irmãos, tinha uma palavra que precisaria se cumprir, e José ia estar arrumando guerra contra Deus. Porque Deus disse: farei de você uma grande nação. E os 12 estavam lá, os 12 da promessa, os 11 da promessa. Está entendendo por que Deus precisa te formar primeiro, para você chegar lá em cima? Porque às vezes, se você tivesse o poder para fazer, para acontecer, talvez você faria besteira. Está entendendo por que todo sonhador precisa ser formado na escola de Deus? E a escola de Deus muitas vezes é usada pela vida. Talvez você até hoje não entendeu por que sua vida não foi para frente. É porque você ainda não foi aprovado nas etapas que te foram apresentadas. Talvez era para você ficar dentro do poço, você fugiu do poço. Talvez era para você entrar na casa de Potifar para trabalhar, você fugiu da casa de Potifar e foi para outro lugar. Talvez você estava com a chave da cadeia e de propósito você abriu, soltou todo mundo e ainda foi embora. Sabe Deus para onde? Eu não sei em que etapa dessa história você se encontra, mas eu sei de uma coisa: o propósito continua te esperando. Você lembra que eu falei do globo? Talvez você está olhando lá para o Uruguai e Deus está trabalhando no Brasil. Talvez você está achando que Deus vai vir por um lado e Deus já está na sua frente e você não viu ainda. Até quando você vai fugir do propósito? Até quando você vai fugir do propósito? Sabe por quê? Deus tem a eternidade inteira. Talvez você não tenha. Talvez Deus ainda está tendo paciência com você, mas pode ser que uma hora Ele levante outra pessoa para fazer o que Ele determinou para você fazer. Talvez nasça outra geração para cumprir aquilo que você precisa cumprir, e um dia você vai ter que dar conta do que você não fez. Irmãos, é por isso que eu estava tremendo igual uma vara verde. É por isso que eu estava com dor de barriga. Porque não sou diferente de vocês. Quantas vezes o propósito me chama e eu... Quantas vezes o propósito fala assim: vem cá. Eu falo: não dá para ir agora não, eu preciso resolver. Deus está falando, a solução está no propósito e não fora dele. Às vezes você está querendo resolver situações em volta, porque você está orbitando em volta do propósito. E estar orbitando em volta do propósito é arrumar problema para você. Lembra de Jonas? Jonas não precisava ser comido pelo peixe se ele tivesse ido direto para Nínive. Mas talvez tem gente que vai precisar ser comido pelo peixe para entender o propósito. Eu quero que você pense mesmo. Sabe por quê? Não sou eu que vou te dizer onde é que está o propósito. Você sabe. Você sabe. E eu queria que você fechasse os seus olhos nessa hora. Fugir do propósito não resolve o seu problema. Mas viver o propósito muda toda a história de uma humanidade. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E o que diremos, pois, então, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual é o propósito que Deus te chamou? O que queimava no seu coração que hoje não queima mais? Feche aí os seus olhos. Você tem um tempo para falar com Deus. Não sou eu que vou orar por você, não. É você que vai falar com Deus. Deus está acessível nesse lugar, queridos.
que morreu na sua vida, que precisa voltar à vida. Talvez você está esperando das pessoas a promoção que só Deus pode te dar. Talvez você está esperando de pessoas respostas que só Deus pode te dar. Hoje é noite de voltar para o centro do propósito, para que a história que te aguarda se cumpra na terra. Pai, nessa noite nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, Jesus. Tu és Deus de propósito, tu és Deus de alianças que são feitas com os homens, sem que nós precisássemos que o Senhor fizesse isso, mas a sua misericórdia e a sua graça nos alcança e faz com que o teu propósito seja impresso nas nossas vidas. Nessa noite nós queremos te pedir, Espírito Santo, para que o Senhor traga luz aos nossos olhos, luz ao nosso entendimento, e que os nossos pés voltem para o caminho do Senhor, que a nossa mente seja voltada para o Senhor, e que o Senhor, que tem o propósito, possa nos colocar no centro dele novamente. Nessa noite eu quero clamar por aqueles, ó Deus, que se perderam no meio do caminho, por N situações, por N fatores. Eu peço para que o teu Espírito esteja hoje trazendo arrependimento ao coração dos teus filhos, e que tudo que está fora do lugar volte para o lugar correto, porque eu sei que existem pessoas que precisam ser manifestadas na terra em resposta a outros clamores que são feitos em outros lugares. Eu sei que José precisa ser se levantado para saciar a fome de um povo. Eu sei que José precisa ser se levantado nesse lugar, Senhor, para dar vida àqueles que estão correndo risco de vida, Senhor. Que a tua obra se cumpra na vida dos teus filhos. Nós te agradecemos por esse tempo. E eu peço, Espírito Santo, continua falando ao coração deles o que eu não posso falar, o que eu não tenho mais para falar, mas aquilo que o Senhor tem a ministrar ao coração dos teus filhos nessa noite. Prepara-nos para esse tempo, prepara-nos para um novo momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.